Nós temos o prazer de ter hoje aqui o pastor Biso com a gente faz um tempo, né, pastor? Um tempinho que não nos vimos, mas ele tem sido realmente uma bênção no nosso meio e está trazendo a mensagem nessa noite. Deus abençoe. Graça, misericórdia e paz da parte de Jesus Cristo esteja com todos nessa noite. Em primeiro lugar, é um privilégio estar aqui mais uma vez. Obrigado, Johnny, pelo convite. É sempre bom servir ao Senhor junto aos irmãos. Mas, sem mais delongas, o que importa é a palavra do Senhor. Gostaria de convidá-lo a se pôr em pé, em atitude de reverência ao Senhor, para a leitura da sua santa palavra. Em Lucas 22, 39 adiante, diz assim, Lucas 22, 39, a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos diante da Tua bendita palavra, que vem do Senhor, que a Tua graça e misericórdia seja abundante em nosso meio, e que Teu Santo Espírito seja Ele a agir aqui em nós e entre nós, para a glória exclusiva do Seu nome. Nós oramos na mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, eu quero falar brevemente sobre vida de oração, um tema que é extremamente importante para todos os crentes. Obrigado, Xavier. Para todos os crentes. E nós vamos olhar então rapidamente para essa oração de Jesus, uma das orações de Jesus que foi feita ali no Getsemane. Pois bem, eu quero trazer alguns aspectos, mas a título de introdução, nós vamos falar do que não é. Vamos começar por isso, para depois entrarmos propriamente dita na oração. E o que eu gostaria que vocês entendessem com muita clareza, que não existe, preste bastante atenção nisso, não existe local, horário, postura sagrada ou mais espiritual para orar. Muita gente fica buscando essas coisas que a gente chama de circunstâncias, de aspectos fora da vida normal. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, versículo 39, aqui na nossa versão, ou pelo menos no texto lucano, diz que Jesus chamou os seus apóstolos, seus discípulos, para orar no Monte das Oliveiras. Porém, esse texto ele se encontra também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E lá nesses dois, ele diz que eles, mais especificamente, ele diz que eles foram para o Getsemane. Pois bem, curioso, né? Que os crentes, alguns falam assim, não, nós temos que ir para o monte para orar, temos que subir para o monte para orar. Mas você sabia que ele não subiu? Porque quando o Lucas fala aqui do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras é uma área bem grande, de que fica, o Johnny viu, né? Fica de frente para Jerusalém, para os muros de Jerusalém, não é? Só que o Getsemane fica no pé do monte, é o Jardim Getsemane. Aliás, não sei se você sabe, Getsemane é prensa de oliva, de azeite, não é? Então, às vezes a gente tem umas noções equivocadas. E o pé do Monte de Jerusalém, teórica, o Monte das Oliveiras é um pouco abaixo da própria linha dos muros de Jerusalém. Então, às vezes a gente acha coisas onde a Bíblia não diz, né? Em segundo lugar, não existe também espaço definido ou metragem definida que seja importante
Porque se não fosse assim, quando eu chamasse vocês para orar, nós todos íamos descer, pegar uma pedra e arremessar. E aí sim, onde a pedra caísse, nós íamos lá orar. Porque um tiro de pedra significa mais ou menos 20 a 30 metros, naquela medida daquela época, não é? E também, não, Ciro, obrigado. E também, aqui fala de joelhos, versículo 41, não é? Que o Senhor Jesus chama e eles ali então se põem de joelhos. Meus irmãos, se pôr de joelho não é um problema. Acontece que isso não é mais espiritual ou menos espiritual. Era muito da cultura que dava uma sensação ou um sinal de submissão a Deus. Eu, por exemplo, de propósito, pedi para vocês se levantarem em atitude de reverência na leitura da palavra de Deus, não foi? Isso não tornou ninguém mais espiritual ou menos espiritual. O que aconteceu é que a nossa atitude foi olhar para o Senhor com reverência e pensar: eu estou processando umas coisas que você fez no automático, né? Mas o que nós processamos? O Senhor vai falar, vamos ler a palavra de Deus, então eu vou me pôr numa atitude de reverência. Mas eu podia falar para vocês, vamos todos nos deitar para ler a palavra de Deus em atitude de reverência. E a atitude seria de reverência, porque não importa a forma. Então a gente precisa se desfazer dessas coisas. Agora, há uma lição importante, desculpa, há uma lição importante aqui que nós devemos extrair sim, não é? Também não oramos de qualquer jeito, não é uma coisa bagunçada, ou pelo menos o que eu vou trazer aqui para vocês. Ainda no versículo 41, diz que Jesus se afastou. Se afastou de onde? Onde ele estava, meus irmãos? O texto diz, e saindo foi para o como de costume. Saindo de onde, meus irmãos? Eles estavam em Jerusalém. A cena anterior era o Senhor falando da ceia do Senhor, ministrando a ceia, ensinando para eles. Ali eles saem de Jerusalém, atravessam um valezinho de nada, bem perto, e vão para o monte. O que significa isso? Apenas que eles se afastaram, que eles se retiraram. Não é assim, em retiro de carnaval, vamos nos retirar, vamos sair de um lugar tumultuado e vamos para outro mais calmo. Significa, meus irmãos, que o que o Senhor buscava, ele buscava privacidade para orar. É só essa a ideia que está aqui. O curioso, que a gente, quando ouve as pessoas buscarem lugares especiais para orar, normalmente esses lugares são cheios. Já reparou? Vamos orar na casa de oração não sei das quantas, vamos buscar no monte não sei das quantas, na estrada não sei da onde, não é? E sempre está em bando. Mas por que o Senhor se retira? Para cumprir a própria palavra dele, Mateus 6,6, que ele diz o quê? Quer orar? Vai para o seu quarto, se tranca em secreto. A noção, meus irmãos, da oração que nós precisamos ter é uma noção de intimidade com o Senhor, que só serve, é óbvio que nós fazemos orações públicas, coletivas, isso também existe, não é desse tipo de oração que eu estou falando, mas eu estou mostrando que a nossa oração com o Senhor, ela é íntima e pessoal, e é isso que nós devemos ter em mente, ok? Então isso foi uma introdução, apenas para a gente partir para uma vida de oração, ou uma forma de viver que busca a oração. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero ver 4 aspectos com vocês. Eu vou falar, em primeiro lugar, frequência. Frequência, por incrível que pareça, é algo que tem a ver com a oração. Versículo 39 diz o texto que o Senhor Jesus, saindo com eles, foi como fica com a sua Bíblia, acompanha aí, foi como de costume. O Senhor Jesus tinha o costume de orar, de buscar ao Pai. Ele fazia isso com regularidade, com frequência. A vida do Senhor Jesus se pautava por buscar a vontade do Pai em oração. Essa é uma coisa que nós não podemos nos esquecer. Curioso que o Deus Filho, enquanto homem, né, Cristo na sua humanidade, busca o Pai com frequência. Aí vem então, e o versículo 39 diz que os discípulos o acompanharam. Jesus estava ensinando os seus discípulos a como fazer. Eles estavam praticamente em todas as orações de Jesus. Significa a nossa primeira lição dessas 4, então, meus irmãos,
é que se Jesus fazia isso, por que você não faz? Nós somos chamados para ter uma vida de oração, uma vida constante de oração. O apóstolo Paulo diz que a gente deve orar sem cessar, buscar a vontade do Senhor, estar em intimidade constante com o Pai. Entendem isso, meus irmãos, a importância e o privilégio que nós temos de chegar diante do trono da graça e falarmos com o próprio Deus Pai Todo-Poderoso por meio das orações. E é isso que o Senhor nos diz. Mas em segundo lugar, ok, beleza, entendi, Deus, orar com frequência. Mas por quê? Por que eu vou orar? Para buscar minhas coisas? Para apresentar o checklist? Porque tem hora que o crente faz uma lista que é maior do que a lista de compra lá que a minha esposa faz. Eu preciso disso, eu quero aquilo, salvo, não sei o que, faz aqui. É um checklistão que se apresenta para Deus. Mas por que nós devemos orar, meus irmãos? Versículo 40 e 46 respondem. Porque o Senhor Jesus diz: orem para que não entreis em tentação. O nosso grande problema na vida, meus irmãos, é pecar, é contrariar a vontade de Deus. Nós sozinhos, nós por nossas próprias contas, a gente peca, a gente erra, a gente contraria a vontade do Senhor, a gente envergonha o Evangelho, a gente nega Cristo. Por isso que nós devemos buscar, meus irmãos. Nós não conseguimos viver sem a oração, sem a direção do Senhor. E o Senhor mesmo diz: ó, vocês prestem atenção. A Bíblia tem uma regrinha que é muito simples para a gente entender. A Bíblia fala ou sim ou não, ou seja, faça isso ou não faça aquilo. E nossa vida não é uma vida de regrinhas. Mas quando a Bíblia diz faça isso, é porque naturalmente a gente não faz. Quando a Bíblia fala não faça isso, é porque naturalmente a gente faz. Então o Senhor está falando o quê? Orem para não entrar em tentação. Porque se você não orar, tentação. Não é que a tentação vai fugir de nós, porque a tentação está dentro do nosso coração. A Bíblia diz que o Senhor não nos tenta, né? Mas a ideia é que nós temos que estar vigilante com a nossa própria condição. Jeremias 17:9 é um texto que eu tenho falado muito lá na igreja, nos aconselhamentos e tal. É um texto que mostra que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O seu coração e o meu é enganoso. E veja, Jeremias não fala assim: o coração do homem de vez em quando erra. O coração do homem depende do contexto, erra. O coração do homem, se ele estiver numa situação X, ele erra. Não, ele diz que o nosso coração é pecaminoso, é enganoso, é corrupto. O nosso coração 24 horas por dia é enganoso, meus irmãos. Você não pode acreditar no seu próprio coração. Por isso você precisa buscar a Deus. Aliás, uma frase que eu falo com muita frequência: um dos piores conselhos que existe no mundo é quando alguém fala assim, vai conversar com alguém, e isso dentro da igreja, entre crentes, né? A pessoa vai conversar com o outro, o irmão com o irmão, a irmã com a irmã, e fala assim: estou precisando tomar uma decisão na minha vida, não sei o que fazer, procurei o Senhor e tal. E aí a pessoa fala: ouve o seu coração. Quando eu ouço isso, me dá um arrepio. Porque esse é o pior conselho que você pode dar para alguém. O nosso coração é enganoso. Você não pode ouvir o seu coração. O seu coração trai a você mesmo. Então você necessita orar por essa razão, para que você não caia em tentação. Mas, em terceiro lugar, nós também temos que ter uma direção para a nossa oração, um alvo. Qual é o nosso alvo? Versículo 42, uma palavra só: Pai. O Senhor Jesus direciona as suas orações, sendo Ele o próprio Deus Filho, ao Deus Pai. É ao Senhor o alvo das nossas orações. É somente ao Senhor, que Ele é quem tem toda a autoridade. É claro que nós vamos entender isso mais detalhadamente, que a Trindade participa disso. Aqui nós estamos olhando para Cristo como humano, não é? 100% homem, 100% Deus, mas aqui nós estamos olhando Cristo na sua humanidade. E Ele direciona então sua palavra a quem? Ao Pai. E é interessante que
Isso aponta para a própria lei, para a própria tábua da lei, porque não existe outros deuses, não existe. Tem gente perdendo tempo, direcionando o seu pensamento, a sua fé a outra divindade. Não existe nem mesmo os santos. Os romanistas, o que eles pensam na sua própria teologia? Você tem os santos, diversos santos, porque eles são auxiliares nesse contato com Deus. Afinal de contas, né, Fredão? Você não vai ficar levando todas as coisas para Deus, aquelas coisas mínimas. Isso aí você leva para um santo que ele, então, tal. Não existe isso, meus irmãos. É somente a Deus que nós devemos apresentar a nossa oração. E é claro, eu não tenho tempo para abordar isso mais detalhadamente, mas é claro que a oração é ao Pai, não é? Conforme o próprio Jeremias 17, versículo 10, que é depois daquele do coração enganoso, ele vai dizer que Deus esquadrinha o nosso coração e prova nossos pensamentos. Então é somente a Deus que você deve recorrer, ao Deus Pai, mas também é a Cristo, porque é o nosso mediador em nome de Jesus. É assim que a Bíblia nos instrui a fazermos as nossas orações. E aí eu abro um parênteses. Tem gente que faz essa frase uma frase mágica. Eu estou assistindo com a minha filha de 10 anos a série do Harry Potter, que ela sempre quis ver, e eu sempre assisto com ela para ver o que ela pensa, para não deixar o pensamento dela e o coraçãozinho dela se enganar. Mas ali é cheio de frases mágicas. Você fala aquela frase, as coisas acontecem. E crente parece que quando fala em nome de Jesus é uma frase mágica. Eu já vi até gente falando assim: você não falou em nome de Jesus no final da oração, Deus não vai ouvir. Qual a lógica, meus irmãos, por trás disso? Nós oramos em nome de Jesus porque Jesus é o nosso mediador diante do Pai. É por isso nós precisamos dele para as nossas orações chegar ao Pai. Por isso que é em nome dele eu estou dizendo: Pai, eu estou apresentando esses motivos, mas eu estou de mão dada com Cristo, porque só Ele que pode chegar na tua santa presença. E é óbvio também que a gente precisa do Espírito Santo na nossa oração, não é? Romanos 8:26 vai dizer que a gente não sabe orar como convém. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, meus irmãos, que eu chamo de tradutor de oração. E que algumas pessoas querem entender o que é gemidos inexprimíveis. Isso aí não interessa para a gente, isso é uma coisa do Senhor. O que interessa é que isso significa que Ele está traduzindo as nossas orações. Porque às vezes a gente fala assim: Senhor, faz tal coisa. O Espírito fala: não, Pai, não é isso não. Faz tal coisa porque isso é melhor. O Espírito Santo traduz as nossas orações. Então, a lição aqui desse aspecto é que a nossa direção da nossa oração deve ser exclusivamente a Trindade. Somente a Trindade é alvo da nossa oração. E em quarto e último lugar, qual a base da nossa oração? Qual o alicerce da nossa oração? O que sustenta a nossa oração? Versículo 42. E eu vou fazer questão de ler para não errar. Versículo 42 diz assim: Pai, preste atenção agora. Se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. A base da nossa oração, meus irmãos, é a vontade soberana de Deus. Só interessa a vontade de Deus. Eu estava estudando, Johnny, estava lembrando dessa parede. Eu gosto demais dessa parede. Eu estava aqui quando essa parede foi feita, né, na época que ela foi feita, porque ela traz um tema muito importante para a fé reformada. Glória somente a Deus. A nossa oração deve buscar a glória de Deus. Porque veja, não tem problema você apresentar os seus motivos. Pelo contrário, o Senhor quer que você apresente os seus motivos com a maior clareza do mundo. O próprio Deus Filho falou o quê? Dá para tirar essa? Dá para eu sair dessa? Dá para afastar de mim esse cálice, Senhor? Ponto, vírgula. Mas faz a tua vontade. Não. As nossas orações, meus irmãos, tendem, pelo menos o que eu tenho visto aí ao longo de 14 anos de ministério, tendem a buscar apenas a nossa vontade e não a glória de Deus. E é por isso que a gente se frustra. Porque, Senhor, eu estou fazendo essa oração há algum tempo, Senhor, eu quero uma moto, você pode me autorizar a ter uma moto e tal?
o Senhor tem dito não até agora. E daí? É a vontade dele. A vontade dele é soberana. É melhor para mim. Entende que a vontade dele é melhor para mim? E não é problema eu querer um outro. Pelo contrário, é muito bom. Vocês sabem o que é isso. É muito bom. Isso não é um problema. O problema é minha oração estar focada no meu coração enganoso que quer atender às minhas vontades. Nós precisamos orar, meus irmãos, com essa certeza. Senhor, salva fulano de tal que está no leito, eu vou usar o tema da moda, né? Está com Covid, no leito de morte, está para morrer, salva ele. Ponto, vírgula. Mas seja feita a tua vontade. E eu descanso. Porque se levar essa pessoa, ou se não levar essa pessoa, foi feita a vontade de Deus. Senhor, eu estou pedindo por aquela pessoa que o Senhor a alcance e que ela se converta antes da morte, e nós devemos fazer isso mesmo, ponto, vírgula. Mas seja feita a tua vontade. Porque é a vontade de Deus que interessa. Nós só devemos chegar ao Pai para buscar a vontade dEle. E para saber se a nossa vontade está alinhada à vontade dEle. E eu termino então olhando ainda para o versículo 41 e percebendo onde nós estamos. Porque eu e você, nós estamos em algum lugar nessa oração. Versículo 45. Onde nós estamos? O texto diz que o Senhor foi orar com eles e os discípulos dormiram de tristeza. Os outros textos vão falar que eles estavam cansados. E óbvio, estavam cansados. Estão num batidão, né, meus irmãos? 3 anos com Jesus, virando ali. É claro que estão cansados, é óbvio. Mas o texto não reforça esse aspecto. Lucas usa um verbo aqui muito curioso para essas duas palavras aqui. Eles dormiram de tristeza. O coração deles estava triste, porque a vontade deles é que Cristo não fosse para a cruz. A vontade dele é que Cristo virasse o rei de Israel, humanamente falando, na terra, e governasse e acabasse com os ímpios, com os incrédulos. Aliás, tem muito crente esperando isso, né? Mas a vontade qual é? Por que nós estamos nisso? Porque aponta para o nosso coração. Como o seu coração está depois do final da sua mesma oração? Você termina a sua oração com o coração triste? Ou não? Eu queria ter mais tempo, mas eu sou muito fiel ao meu presidente e o tempo se encerrou. E eu quero dizer então para você: entenda que você precisa ter, e eu preciso ter, uma vida de oração com essas marcas, para que esta frase seja verdade na nossa vida. A sua vida tem o dever de ser para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante da Tua palavra que foi exposta e clamamos ao Senhor que seja o Teu Santo Espírito a gravá-la na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, de tal forma que sejamos transformados por ela para a glória do Senhor. Ó Pai, até mesmo para termos uma vida de oração nós necessitamos do Senhor. Nós necessitamos da graça, do favor imerecido que vem de Jesus Cristo. E é isso que nós recorremos a Ti neste momento. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos transforma para a glória do Senhor. Que nós tenhamos de fato e de verdade uma vida de oração que Te agrade, e que o nosso desejo sincero seja sempre, em primeiro e último lugar, a glorificação do Teu santo e bendito nome. Nós descansamos nessa oração, porque a fazemos pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem rendemos toda a honra, glória e louvor, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e muito obrigado. Nós adotamos aqui, Bis, uma postura que nunca nós podemos fazer para aqueles que atendem o nosso convite e vêm aqui trazer uma mensagem da parte de Deus, que é orar pelo ministério, pela família. Nós queremos orar por vocês. Completar então o pedido de oração. Meus irmãos, eu peço que orem por mim
A nossa igreja acabou de ser organizada no mês passado e ficou diferente a brincadeira. Ficou mais pesado, ficou bem mais pesado agora. Mas é um privilégio servir ao Senhor, o Senhor que fez isso. E eu quero também aproveitar e render honra ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, porque uma igreja foi organizada em meio à pandemia, onde tem gente temendo a própria comunhão, temendo a adoração. O Senhor organizou uma igreja, e outras tantas, mas eu já conheço mais proximamente essa nossa. Então, por favor, orem por nós. Eu e os meus irmãos do conselho, da liderança, necessitamos da oração de vocês para que nós não envergonhemos o nome do Senhor Jesus. Obrigado. Pai amado, muito obrigado pela vida do Silvio Biso, pela vida da Tati, Senhor Deus, da Gigi, pela Bia e a Bárbara que estão lá na Europa, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor derrame, continue ministrando graça sobre a vida dessa família, misericórdia, das tuas bênçãos sobre eles, ó Pai. Capacita o Biso, Senhor Deus, a cada dia mais, para sempre trazer uma palavra fiel às tuas escrituras e que alimente o teu povo, que nos motive, que nos encaminhe, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Nós te pedimos pela comunidade onde ele pastoreia, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor possa cuidar daquele rebanho, Senhor Jesus, tratando as feridas, ó Pai, e apontando sempre para Cristo. Nós te pedimos pela família, pelo trabalho, Senhor Jesus, pelas perspectivas dessa família. É no teu nome que nós oramos, Pai. Amém. Queria agradecer aqueles que estão acompanhando a nossa programação pela internet aí. Nós encerramos aqui a nossa transmissão.